Olá, amados, graça e paz, aqui irmão Fábio Gomes, em mais um dia que o Senhor nos concede a oportunidade de expressar a sua perfeita e agradável vontade, da qual temos conhecimento por revelação daquele que é o Espírito, que revela aquele que é a imagem e a glória do Deus Altíssimo, Cristo ungido, Jesus, o Filho do Homem, chamado Filho do Homem, a natureza divina, concebido pelo Espírito e gerado à sombra do Onipotente, pois não é homem para que minta, tampouco se arrependa e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Aquele que nos ensina melhor para aqueles que usam sempre, apropriam da chave da sabedoria e usam esta inteligência que ele nos concede como amigos do Senhor. Porque aquele que conhece a chave da sabedoria e não usa a inteligência ao seu favor na devida obediência, acatando seus conselhos, se tornam inimigos do Senhor. E a palavra diz que ai daqueles que se tornam inimigos do Senhor. Ele frustra todas as intenções, um espírito de altivez, de arrogância, olhos altivos antecedendo a sua queda e ruína, porque ele se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos mansos e humildes de coração. Aquele que é sábio exorta tanto ao tolo como ao sábio. A diferença daquele que recebe a exortação é que quando o sábio recebe, mais sábio ele se torna, porque ele alegra da exortação franca e sincera, e o tolo ele a despreza e mais um inimigo nós adquirimos. Mas o espírito é sempre de ousadia, de jamais sermos emudecidos pelos ignorantes, mas antes anunciando constante. Aonde há aqueles que, mesmo estando na ignorância, perseveram no início, essa exortação franca e sincera gera um desgosto por confrontar aquilo que estão sendo reprovados, mas muitos com o tempo, ao invés de permitir continuar na sua tolice, com uma palavra viva e eficaz e penetrante, surge um efeito aonde aqueles que outrora estavam como inimigos passam a agradar da exortação franca e sincera por experimentar que está tendo um efeito do seu interior, aonde a palavra diz que continua a exortar o povo. Tu vive no meio de um povo amotinado. Aquele que quiser ouvir, que ouça. Aquele que não quiser, que não ouça. Mas sempre quando se persevera, aquele que outrora estava como inimigo acaba se ganhando um amigo, não por si, porque não fazemos discípulos para si e tampouco falamos segundo palavras humanas destituídas de sabedoria, mas somos daqueles que apropriamos da chave da sabedoria e alcançamos um entendimento que é desviar do mal. Fugis sempre daqueles que apropriam da chave da sabedoria, não herdam o reino dos céus, e procura-os fazer ainda como discípulos, fazendo mestres de si mesmo, e se assim procederes, tornai filhos do diabo duas vezes do que eles. Por isso, fugis de toda doutrina demoníaca, tudo aquilo que é segundo o entendimento terreno, aquele que se gloria na sua própria capacidade. Essa doutrina não é segundo a sã teologia de Cristo, mas sim maligna e perversa, porque todo aquele que fala pelo seu Espírito dá a devida honra e glória daquele que tudo opera e executa. Dele é a honra, é a glória, é o reino, é o poder, é as riquezas, tudo é dele, e
nos tornou livre da maldição, a única forma. Até mesmo aqueles que se opõem à sua verdade estão sob maldição. E ainda que estão a proceder bênção, o Senhor é aquele que disse que até mesmo as suas bênçãos estão amaldiçoadas. Aliás, já vos amaldiçoei. Estão com a alma suspensa entre o céu e a terra, e todo aquele que persevera segundo as suas tolices segue para o mesmo rumo da qual eles estão enfadados ao fracasso, à ruína, à destruição, e ainda não tem a conservação da sua alma por estar aprisionados, segundo o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Por isso sejais instruídos pelo Espírito do alto, assim como nós somos instruídos. Seguis não os meros mortais, mas seguis antes aquele que é riquíssimo naquilo que ele não divide com a carne, mas compartilha um coração contrito e arrependido, o espírito aquebrantado. A honra, a glória e a imortalidade. Aquele que tudo opera e executa, e em mais um dia, ele é aquele que nos sustém e nos fortalece à destra da sua justiça. A sua graça nos basta, é na nossa fraqueza que ele nos aperfeiçoa, aonde estamos constantemente na dependência do Senhor, tanto em palavras como em atitudes, sempre buscando o entendimento, e o entendimento é desviar do mal. O entendimento é fugir de tudo aquilo que pressupõe de si mesmo, tudo aquilo que é orgulhoso, nós buscamos sempre destruir, porque está escrito que ele cresça, que eu diminua. Sempre na perseverança daquele que nos sustém e nos fortalece. A sua graça nos basta e nos mantém dia após dia, porque somos pó, do pó viemos, do pó voltaremos, mas estamos sempre com a alma ancorada com aquele que conserva a nossa alma, onde não se passa pela segunda morte, e adentraremos as regiões celestiais, não por si, mas por ter a marca da promessa de adentrar as regiões celestiais através do unigênito, primogênito de toda a criação, e ressurreição para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida com abundância e alcance a ressurreição do último dia. Por isso estejais firmes e constantes, não por si, mas através daquele que nos justifica, daquele que nos conhece, daquele que a palavra diz que lá do alto ele contempla tanto os filhos de Adão como aqueles que já não estão como bastardos, como os filhos de Adão, por alcançar a adoção através de Cristo Jesus, Abba Pai, aleluia, aquele que nos sustém e nos mantém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.